Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre as maneiras que você tem de comprar um imóvel. Nós vamos falar das partes positivas de cada uma delas e das partes negativas também. E aí ao final desse vídeo você vai poder analisar e ver qual que é a maneira que mais encaixa para você. Meu nome é Michael Freitas, eu sou especialista em cartas de consórcio. Há 8 anos eu já atuo nessa área e hoje eu tenho quase 1,2 bilhões em carteira que eu faço a gestão dos meus clientes. E o objetivo desse canal é trazer conhecimento para você poder tomar a decisão da melhor forma possível. Então, se você gostar desse vídeo, não deixe de se inscrever em nosso canal, de compartilhar esse vídeo e ativar o sininho que toda semana tem vídeo novo no canal. Quando a gente pensa em comprar um imóvel, muitas vezes a gente não sabe quais são as possibilidades que você tem para comprar esse imóvel, né? Então hoje nesse vídeo a gente vai falar das maneiras que você tem. E elas não são muitas maneiras não. Por incrível que pareça, hoje existe somente 3 formas que você tem de comprar um imóvel. Dentro dessas formas, a que a gente mais conhece são 2. E hoje existe uma terceira forma que ainda muitas pessoas acabam desconhecendo, que é o consórcio. E é sobre isso que a gente fala também nesse canal. Mas vamos lá. 3 formas de comprar qualquer coisa, principalmente os imóveis. A primeira maneira que a gente tem de comprar é à vista. Então, quais são as vantagens e quais são as desvantagens que você tem em comprar um imóvel à vista? Primeiro ponto, vantagem. Você consegue ter o poder de barganha. Então, se você tem o dinheiro na tua mão e você está buscando um imóvel e esse imóvel você encontra lá por 400 mil reais, por exemplo, se você tem esse recurso na tua mão, você tem poder de negociação. Você pode, muitas vezes, ofertar para o vendedor 350 mil reais, 360 mil reais e aí conseguir um desconto na compra desse imóvel. E a outra vantagem é que você também não vai, então, ter parcelas a pagar. Você paga, esse imóvel já vem para você e você não tem mais nada a pagar. Então, esse imóvel já vai estar quitado. Então, eu tenho poder de negociação e eu não tenho mais parcelas após a compra desse imóvel. Qual que é a parte negativa de você comprar o teu imóvel à vista, né? Porque a vantagem é que você não tem mais parcelas a pagar, mas a parte negativa é que você acaba descapitalizando o teu recurso. E hoje no cenário atual do mercado do Brasil, com a Selic do jeito que está, descapitalizar o recurso não é um bom negócio. Por que isso? Porque hoje a Selic é 15%, se você tem os 400 mil reais, por exemplo, para comprar à vista o imóvel, vale muito mais a pena você deixar esse dinheiro parado e aplicar esse recurso. E hoje, conforme a Selic está, você no mínimo você vai ter uma rentabilidade de 1% sobre esse capital. Ou seja, 400 mil reais hoje é 1%, você tem uma rentabilidade de 4 mil reais todos os meses. Então, você vai ter que analisar se é vantagem hoje você realmente descapitalizar esse recurso e deixar de ter essa rentabilidade ali na frente. Existem caminhos que nós vamos falar aqui, que você pode sim pagar à vista sem descapitalizar a totalidade desse capital ou descapitalizando muito pouco, tá? Mas à vista hoje, na minha opinião, não é um bom negócio, porque você estaria imobilizando esse recurso e ainda mais que com a rentabilidade que você tem hoje todos os meses. E sem contar que você, sem olhar para a rentabilidade, você tem um capital na tua mão, né? Se em algum caso de necessidade de usar o crédito de emergência, você ainda tem esse recurso à tua disposição. A segunda forma que a gente tem de comprar um imóvel, ele é através dos financiamentos imobiliários, certo? Esses são os 2 mais tradicionais aí que as pessoas conhecem, à vista e financiamento. Qual que é a parte negativa, vamos falar do financiamento, já que vou começar pela parte negativa, é que o financiamento você vai pegar, por exemplo, 400 mil reais para pagar o imóvel e você vai pagar aí na casa de 1 milhão, 1 milhão e 200. Então você vai pagar geralmente 3 vezes mais o valor que você utiliza na compra do imóvel. Então essa é uma parte muito negativa. Segunda parte que você vai pagar aí em 30 anos, 35 anos, olhando para os financiamentos tradicionais. Então pensa só, se você tem 40 anos de idade, você vai terminar de pagar esse imóvel com 70 anos, 75 anos. Então é praticamente uma vida toda pagando esse imóvel. Então o custo de um financiamento hoje é muito caro no Brasil e o longo prazo também acaba sendo um fator muito negativo. Principalmente, volto a reforçar, com a Selic do jeito que está. Então, financiar no Brasil nunca foi muito barato. No momento atual, está mais caro ainda, né?
Então essa é a parte negativa que você tem. Qual que é a parte positiva que você tem em financiar? A parte positiva é que se você precisa do crédito imediato, você e não tem condições de comprar à vista, e não tem a condição de esperar através de um planejamento do consórcio, você tem esse crédito imediato, mesmo pagando mais. Então, é para todo mundo financiamento? Depende da tua necessidade. Eu tenho alguns casos, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você mora atrás da casa da tua sogra e você precisa urgentemente sair desse imóvel, você quer comprar a tua casa. Você não pode esperar um consórcio contemplar e você não tem dinheiro para comprar à vista. Pode ser um motivo, né? Então o financiamento muitas vezes ele encaixa para você. Se eu olho para o outro tipo de financiamento, comprando financiamento de carro, você precisa trocar de carro imediatamente para poder trabalhar com o veículo. Sem o carro você não consegue trabalhar. Então o financiamento acaba sendo uma excelente escolha, porque você não pode esperar, né, a contemplação e você não tem condições de pagar à vista. Então a ideia do financiamento depende o que você vai fazer. Nós temos vídeo aqui no canal que a gente mostra que se você tem tempo, se você tem prazo para comprar o imóvel e você paga aluguel e você consegue encaixar uma carta de consórcio junto, não compensa fazer financiamento. Agora, se realmente você não tem outra escolha, você precisa urgente, imediatamente esse crédito, o financiamento ele pode ser uma escolha para você. O que você tem que estar ciente é do custo no final que você vai pagar. Quanto mais pressa você tem, mais caro é o custo do dinheiro. Então, à vista, você descapitaliza, né? Você perde rentabilidade, você gasta o capital que você tem. Financiando, você vai pagar 3 vezes mais o valor financiado e vai ter uma parcela aí por muito tempo. Mesmo que seja de parcelas decrescentes, você vai ter um longo prazo aí pagando as suas parcelas. E aí então, a gente vem para a terceira forma de compra, que a grande maioria nem conhece ainda, né? É um mercado que está crescendo cada vez mais no Brasil, mas as pessoas às vezes não consideram ainda essa como uma forma de compra, que é através de um consórcio imobiliário. Dentro dessas 3 possibilidades, hoje não existe uma quarta alternativa de compra ainda. Porque você pode pensar, mas eu consigo poupar o dinheiro para comprar o imóvel. Se você poupa o dinheiro e você compra o imóvel à vista, você está pegando a primeira forma que eu falei. Então, mesmo que você consiga guardar o dinheiro, você vai pagar à vista, você vai se descapitalizar. Então, nas possibilidades, hoje são 3. À vista, financiamento e consórcio. Qual que é a parte positiva do consórcio? Primeiro, custo do dinheiro. Você vai pegar aí 400 mil reais e você vai pagar, em média, 80 mil reais de taxa. Então, é muito barato se eu começar a comparar com o financiamento. Financiamento eu pego 400, vou pagar mais de 1 milhão. No consórcio eu pego 400, vou pagar 80 mil reais média de taxa. Então, um custo muito barato. Prazo muito menor. Prazo hoje de um financiamento, de um consórcio imobiliário de 400 mil reais vai dar uma média de 200 meses, 16 anos, 17 anos, dependendo do grupo que você vai entrar. Então, o prazo também é muito menor. Então, você tem custo menor, prazo menor e parcelas menores também, porque o consórcio ele não tem taxas de juros. Então, se você, por exemplo, hoje pegar uma carta de 400 mil reais, você vai pagar uma média de 2 a 2.500 de parcela. Hoje, no financiamento, você vai pagar na faixa de 3.000, 3.500. Então, você tem uma parcela menor todos os meses. Então, o consórcio, sim, ele é muito mais vantajoso olhando em termos de custo e prazo, comparando com o financiamento. Outra parte positiva do consórcio, como alternativa de compra, é a taxa administrativa ser muito baixa. Então, quando você pega, por exemplo, um consórcio de 400 mil reais, dependendo da administradora, dependendo do grupo, nós estamos falando uma taxa de 0,10 ao mês, ou 1,2 ano. Então, que é uma taxa muito baixa, né? Qual que é a parte negativa do consórcio? Né? Não vou ser hipócrita aqui e dizer que não existe parte negativa. Ele tem uma parte negativa, sim. A parte negativa é que você precisa esperar ser contemplado. Então, você precisa do crédito imediato, né? E você não pode esperar um consórcio. Você precisa do crédito para ontem. O consórcio, nesse ponto, ele não encaixa para você. Então, a parte mais negativa do consórcio é você ter que esperar ser contemplado. Claro que existem meios e ferramentas dentro do consórcio para que você possa pegar o crédito imediato. A gente pode trabalhar com lance livre, que a gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. A gente pode comprar cartas contempladas, que é o crédito imediato também, mas nesse caso se torna muito parecido com o financiamento, né, em termos de operação, porque o financiamento você precisa dar uma entrada, numa carta contemplada você também precisa dar uma entrada. Então, se você não tem a condição de dar uma entrada, essa é uma opção que a gente já descarta.
Então, se você não tem a condição de dar entrada, você precisa fazer um consórcio do zero e esperar ser contemplado. Então, essa é a parte negativa do consórcio. Mas olhando para as três formas, hoje o consórcio, ele na verdade, se você consegue ter o prazo de contemplação, consegue ter o planejamento de contemplação, ele nada mais é que você fazer uma compra à vista, porque quando você contempla a carta de consórcio, você vai ter os 400 mil reais na mão. Então, o mesmo poder de barganha que você tem lá tendo dinheiro, como eu falei no exemplo no início do vídeo, que você vai oferecer 350, 360 mil reais, com uma carta de consórcio você tem o mesmo poder de barganha, porque é como se é um pagamento à vista, e você tem, após contemplação, né, o crédito imediato, que é como se fosse um financiamento, só que sem o custo do financiamento. Então o consórcio hoje, dentro das três possibilidades, ela é uma das melhores alternativas. E se você tem a condição de pagar à vista esse imóvel, se você aplica esse dinheiro, aplica essa rentabilidade ali, que como eu falei no exemplo do vídeo, que vai pagar 1%, que são 4 mil reais, você com essa rentabilidade você contrata uma carta de consórcio e aí a rentabilidade desse dinheiro paga a tua parcela. Por isso que eu falo que não vale a pena hoje você descapitalizar o teu recurso, não vale a pena você imobilizar esse recurso. É muito mais vantagem você trabalhar com planejamento, aplicar o recurso e dessa aplicação pagar as parcelas de consórcio que você vai pagar e vai sobrar dinheiro. Matemática, ela não mente. Se eu pego um dinheiro a 0,10 e eu consigo aplicar a 1%, você está ganhando 0,9% sobre o teu dinheiro mesmo, né? Se eu aplico hoje um consórcio, 400 mil a 1%, são 4 mil reais de rentabilidade. Se eu pago uma parcela de 400 mil reais de 2 mil, por exemplo, 2.500, você vê que a rentabilidade paga toda a parcela e ainda sobra um recurso para você. Então essas são as três formas que você tem para comprar um imóvel: à vista, financiamento e consórcio. Conta aqui nos comentários qual que é a forma que mais encaixa para você. Você consegue planejar e esperar o consórcio contemplar? Você precisa o crédito para onde? Precisa financiar? Você tem a condição de pagar à vista? Será que vale a pena você imobilizar nesse momento? Conta aqui nos comentários e eu espero com esse vídeo ter ajudado a você a entender um pouquinho das três formas que você tem e para que você possa tomar a decisão mais assertiva. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir ele, de comentar e ativar o sininho, que toda semana tem vídeo novo no nosso canal, e compartilhar esse canal aí com outras pessoas para que cada vez ele mais cresça e a gente possa chegar a mais pessoas trazendo conhecimento sobre o consórcio.